Moraes é o grande roteirista da ação do golpe, e eu vou provar isso pra você agora, mostrando que ele escolhe até mesmo as testemunhas de defesa e a razão oculta pra ele fazer isso. Bora então direto aqui ao primeiro ponto, lembrando o que é um roteirista. Roteirista, Newton, olha, roteirista é aquele que escreve um filme, escreve um livro, ele escreve, ele decide o que é contado, o que não é contado, o que é ou não falado na história, como que toda a trama se desenrola e o final. Você pode olhar para um processo judicial como um grande livro. Num processo democrático, as partes elas têm grande participação na redação do livro e ninguém sabe qual que é o final. O final do livro é incerto. Ninguém sabe o que vai acontecer, nem mesmo o juiz, porque ele espera todo desenrolar na história para no final decidir de acordo com o que foi provado, não provado. Ah, mas na ação do golpe, aí não, meu amigo. Nela, Moraes é o grande roteirista, ele já escolheu o final tá escrito, como disse o Mauro Cid nos áudios vazados espontâneos, como também insinuam as declarações dos ministros que foram divulgadas por seus porta-vozes na imprensa, e agora o Moraes, ele tem que encaixar os capítulos desse livro, as histórias, os textos, para que tudo faça sentido, para que tudo se harmonize com o final que ele já escolheu. Moraes ele já mostrou que é o grande roteirista, que ele escolhe o que aparece e o que não aparece nesse livro, ao decretar, por exemplo, o sigilo sobre os depoimentos, como ele fez sobre as acariações, impedindo inclusive a sua transmissão. Mas agora eu vou provar pra você que a atuação de roteirista vai além, chegando a decidir o que entra e o que sai do processo. Dá uma olhadinha aqui nessa matéria da Gazeta do Povo que mostra isso. Moraes cancela depoimentos de Carlos e Eduardo Bolsonaro como testemunhas de Felipe Martins. Como assim, Deltan? Moraes cancela? Indicar as testemunhas da defesa não é um direito do réu? Bora entender isso aí? Eu já mostrei pra vocês aqui no canal como que o Moraes já tinha impedido o Felipe Martins de ouvir uma testemunha de defesa-chave pra ele, que era o ex-procurador-geral da República, o Augusto Aras. Eu vou deixar aqui o link dessa análise na descrição pra você assistir depois. O Moraes simplesmente ele disse que não tinha pertinência ouvir Augusto Aras e indeferiu o pedido de Felipe, o que é surreal. Porque como é que o Alexandre de Moraes sabe que não tem pertinência ouvir o Aras? Por acaso ele sabe o que o Aras vai falar? Gente, isso aí é inacreditável. Mas aí, eis que agora o Moraes nega também que o Carlos e Eduardo Bolsonaro sejam ouvidos como testemunhas de defesa do Felipe, alegando que ambos são investigados no Supremo. Ha! Olha aqui o que o Moraes disse, ó. Todas as investigações são conexas. Ambos também são filhos de um dos investigados em ação penal conexa. Portanto, não podem ser ouvidos como testemunhas, disse o ministro na decisão assinada no domingo e divulgada na terça. O ex-mandatário também é réu nesse caso, sendo listado pela PGR como parte do núcleo 1. Ministro Moraes, como assim? Como assim? Se não pudesse ouvir investigado o réu como testemunha, como é que o Mauro Cid está sendo ouvido, hein? O Mauro Cid é delator, é colaborador, mas ele foi ouvido como testemunha. Ou é só a acusação que pode ouvir com o réu e a defesa não pode? Gente, de onde que o Moraes tirou essa carta da manga? Onde está escrito na lei processual penal brasileira que o investigado ou o réu não pode ser ouvido ou prestar depoimento? Isso aqui não existe. Quando várias pessoas estão acusadas num processo criminal, todas essas pessoas são ouvidas no final desse processo, no que a gente chama de interrogatório. Aí é claro que não faz sentido que um dos réus seja ouvido antes como testemunha. Aí ok, porque já vai ser ouvido mesmo lá no final. Contudo, quando os réus são acusados em processos separados, é claro, é evidente que tem que ouvir os réus de um caso nos outros casos, se algum acusado pedir. Simplesmente porque isso pode ser importante ou essencial para alguém provar sua inocência. Isso faz parte do direito à ampla defesa previsto na Constituição, que é um direito fundamental. E é claro que a pessoa que é investigada ou também é ré, ela vai ser ouvida e ela pode se reservar ao direito ao silêncio, porque ela tem o direito de não se autoincriminar.